Boa noite, alunos do Amplia. Quem está falando é o professor Gabriel. Eu vou continuar a sequência das aulas. Semana passada eu falei com vocês sobre carboidratos e lipídios, então vou continuar essa semana falando das proteínas e dos ácidos nucleicos. Essa matéria está no mesmo volume, o volume 2, mas é o capítulo 5. Então vamos começar. Então, gente, falando das proteínas, né? A gente tem alguns alimentos ricos neste composto. Os maiores exemplos são as carnes, as castanhas e sementes, ovo, os queijos também têm muita proteína. Vegetais como verduras como couve, espinafre também tem boas quantidades de proteína. Então falando das funções das proteínas, né? Lembrando que a proteína é o componente orgânico que tem presente em maior quantidade nos organismos vivos. Se você tirar a água, que é um componente inorgânico, o principal são as proteínas. Então, a proteína vai ter várias funções. Uma das funções da proteína é que ela é um componente estrutural dos organismos, né? A musculatura, ela tem essa movimentação, a gente consegue movimentar os músculos justamente porque existem fibras de microtúbulos e filamentos de actina que vão fazer essa movimentação das musculaturas. Esses microtúbulos, vocês podem se lembrar, também estão presentes no citoesqueleto das células. Outra parte que eles são estrutura. Os nossos cabelos também são queratina, né? Boa parte de queratina, que é um tipo de proteína. Essa mesma queratina está presente nos chifres de animais que têm chifres, né? E nas nossas unhas também, são queratinizadas. A nossa pele também é queratinizada. Então vocês podem ver que tem vários exemplos das proteínas como estrutura nos organismos. Uma outra função também das proteínas é uma função hormonal. Com exceção daquelas proteínas, aqueles hormônios, com exceção dos hormônios lipossolúveis, né, por exemplo, os esteróides, a maioria dos outros são proteicos, né, são hidrossolúveis. O exemplo que a gente tem é o hormônio do crescimento, né, que possibilita o crescimento do organismo. A insulina e o glucagon, que são hormônios que regulam a quantidade de açúcar no sangue, né, que a desregulagem deles pode causar diabetes, ele também é um hormônio proteico. Assim como a ocitocina, que é conhecida como o hormônio da fertilidade, da empatia, do amor. Todos eles são exemplos de hormônios proteicos, né? Existem vários outros, mas nas aulas de hormônios a gente vai ver mais sobre eles. Outra função das proteínas, elas podem ser enzimas, ou seja, elas catalisam reações. Elas permitem que as reações químicas aconteçam com maior facilidade. Eu vou falar mais para frente com você sobre isso. Outra função também das proteínas é que elas podem ser anticorpos, né? Elas atuam no sistema imunológico. Os anticorpos eles vão se ligar a organismos estranhos dentro do nosso corpo, né? Podem ser bactérias, vírus, até mesmo compostos com algumas moléculas, veneno, por exemplo. Esses anticorpos vão se ligar a essas moléculas e vão ajudar o sistema a combater aquele organismo estranho, né? Eles são importantes, né, a gente manter um sistema imunológico saudável, justamente para a gente evitar que tenha problemas ou complicações caso haja uma infecção. Então, falando da composição química das proteínas. Então, gente, uma proteína ela é formada por partes menores. Essas partes menores são os aminoácidos ou monopeptídeos. Assim como a gente viu os polissacarídeos, que são vários açúcares, né, vários sacarídeos unidos, os aminoácidos eles vão ser as estruturas, as pequenas estruturas que formam as proteínas. Então a gente pode ver nessa imagem aqui que tem vários aminoácidos ligados, né, eles formam as proteínas como a gente conhece. Então a gente tem aqui metionina, glicina, arginina, isoleucina, ligada a outra glicina. Ou seja, são vários aminoácidos diferentes ligados formando uma proteína. Os aminoácidos, né, como eu falei, podem ser chamados de monopeptídeos também.
eles podem ser naturais ou essenciais. O que que significa ser natural ou ser essencial? Um aminoácido natural, ele pode ser produzido pelo organismo. No caso, o ser humano, ele consegue produzir todos os aminoácidos naturais a partir da dieta dele, de carboidratos, lipídios, ele consegue sintetizar esses aminoácidos. Os essenciais, os organismos já não conseguem produzir, então eles precisam ser adquiridos na dieta, né? Eles precisam ser diretamente adquiridos numa dieta proteica. Então, a gente tem ao todo 20 aminoácidos que participam na formação de proteínas nos organismos vivos. É claro que existem outros aminoácidos, mas são apenas 20 aqueles aminoácidos que os organismos utilizam. Então, aqui tem uma listagem desses aminoácidos. Então, os essenciais, ou seja, aqueles que a gente precisa consumir na nossa dieta, com basicamente arroz e feijão, a gente consegue todos os essenciais. Então tem a histidina, a isoleucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a treonina, o triptofano e a valina são os essenciais. E também temos os não essenciais, a alanina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, o ácido glutâmico, a glutamina, a glicina, a prolina, a serina e a tirosina. Esses são os 20 aminoácidos que os organismos vivos utilizam. Então, gente, todos os aminoácidos eles têm uma estrutura em comum. Como é a estrutura dos aminoácidos? Eles vão ter, então, um carbono principal, que é esse aqui que está no meio. Ligado a esse carbono principal, vai ter um grupo carboxila, ou ácido carboxílico, né? Que é esse carbono ligado a dois oxigênios, e um desses oxigênios está ligado a um hidrogênio. E esse carbono também faz ligação dupla com o oxigênio. Outro grupo ligado ao carbono principal vai ser esse grupo amina, que é um nitrogênio ligado a dois hidrogênios. Aqui a gente já consegue sacar que os aminoácidos têm esse nome justamente por esses dois grupos, um grupo amina e um grupo ácido carboxílico, ou seja, aminoácido. Também temos um hidrogênio ligado ao carbono principal. E aqui por último um radical. O que é esse radical? O radical vai ser a parte específica do aminoácido. Cada aminoácido vai ter uma composição diferente desse radical. Vocês podem ver que tem alguns exemplos. Todos eles têm um grupo carboxila, o grupo amina e o grupo hidrogênio ligado ao carbono principal. Mas o radical deles é diferente. Pode ver que a valina tem aqui 3 carbonos, a leucina tem 4 carbonos, a isodecina também tem 4 carbonos com uma conformação diferente. Então aqui a fenilalanina ela tem um anel aromático, o triptofano também. Então vocês podem ver que cada um deles vão ter uma pequena diferença. Então como que acontece a ligação entre um monopeptídeo e outro, né? Um aminoácido e outro? Então você vai ter dois aminoácidos e vocês vão ver uma coisa aqui que a gente já viu. Um grupo, né, um oxigênio e um hidrogênio de uma molécula vai se ligar ao hidrogênio de outra e os dois vão sair formando uma água. Dessa maneira, vai ter uma ligação peptídica entre os dois aminoácidos. Essa reação que vocês já viram, né? Quando você tem duas moléculas que se unem e surge como produto uma água, a gente chama isso de síntese por hidratação. A mesma coisa pode acontecer, na verdade o inverso pode acontecer também, né? Essa ligação peptídica vai se quebrar, né? Então a gente tem a quebra por hidrólise, ou seja, a quebra, né, utilizando a divisão, a clivagem de uma molécula de água. Então, gente, a sequência de aminoácidos ela pode ser chamada de peptídeo também. Ela vai ser uma proteína quando ela já adquire sua função. Os peptídeos eles não formam uma cadeia linear, como nessa imagem. Aqui vocês podem ver que eles estão ligados, mas eles têm uma formação não linear, né? Eles não fazem uma cadeia linear. Por que eles não formam uma cadeia linear? Justamente porque cada aminoácido tem um radical diferente, e esse radical vai fazer com que eles interajam de maneira diferente com os aminoácidos que estão próximos dele.
Então, essa ausência de linearidade faz com que as proteínas tenham tanta função. Como eu mostrei para vocês, aquela diversidade toda de funções é justamente porque os aminoácidos, cada combinação de aminoácidos vai ter uma conformação diferente na molécula da proteína. Então, falando aqui da estrutura de um peptídeo. Você tem a estrutura primária, que é justamente essa ligação entre eles, né, em um plano apenas. Quando a gente já passa a ter mais de um plano, a gente chama de estrutura secundária. Aqui está mostrando que essa ligação entre os aminoácidos está fazendo uma hélice. Isso é um tipo de estrutura secundária, que é a alfa-hélice, né? Uma estrutura terciária já vai ser um agrupamento dessa molécula, essa proteína com outras proteínas interagindo entre si. Já é uma formação tridimensional. E essa formação também pode interagir com outros grupamentos e formar as estruturas quaternárias. Aqui a gente tem, por exemplo, a hemoglobina. Você tem em roxo aqui os grupos M da hemoglobina e os peptídeos alfa e beta interagindo entre si para formar essa hemoglobina. Então, gente, a proteína ela vai ter sua função por consequência da sua estrutura. Por exemplo, a gente tem aqui uma proteína funcional, uma proteína qualquer. Por exemplo, essa proteína vai ser uma enzima que faz clivagem de um disacarídeo, por exemplo. Ela tem uma estrutura própria para fazer aquilo, essa função de enzima. Se você altera a, o ambiente que aquela proteína está envolvida, por exemplo, mudando a temperatura ou mudando a acidez, né, a pH daquela solução, essa proteína ela pode perder essa função porque ela perde sua estrutura. Ela acaba, que a gente chama de desnaturação. A proteína desnaturada, então, ela não vai ter essa função mais. E essa desnaturação ela pode ser até irreversível. Tem vezes que são reversíveis, mas na maioria das vezes é irreversível. Por exemplo, o ovo, né? A albumina, que a gente chama de clara do ovo. Ela é transparente, viscosa à temperatura ambiente. Mas se você for fritar o ovo ou cozer ele, você pode ver que ele fica branco e perde a viscosidade e fica duro. Então é justamente porque a albumina ela é uma proteína que é desnaturada com a temperatura, aumento de temperatura. O leite, né, quando a gente fala que o leite coalhou, seja porque azedou, por você pingar um ácido como limão, é justamente essa coalhada é a alteração de acidez daquele leite, né? O soro se separa das proteínas do leite. Então, por isso que a gente vê essa coalhada, esses grumos, né, que a gente vê na imagem. Que a mulher está segurando são justamente as proteínas coaguladas, desnaturadas. Então, como eu falei, uma das funções das proteínas é ser catalisador de reação química. Um catalisador, ele vai acelerar a reação, diminuindo a energia de ativação dessa reação. Por exemplo, nós temos aqui uma enzima e um substrato. Vamos supor que aquilo ali é uma sacarose, né? Que é uma união de uma frutose e uma glicose. Então, essa enzima, ela vai se ligar a esse substrato e vai clivar esse substrato formando os produtos. No caso ali vai ser uma frutose e uma glicose. Isso naturalmente pode acontecer naturalmente, né? Essa quebra. Por exemplo, se você aumentar a temperatura. Só que isso, ou seja, se você aumenta a temperatura, você está concedendo energia para aquela reação acontecer. A enzima faz justamente isso, ela tira a necessidade de uma alta energia para ativar aquela reação, para que ela aconteça de uma forma não natural. E o interessante também é que as enzimas elas vão ser sempre específicas. Ou seja, uma enzima, a enzima que quebra a sacarose, ela só faz isso, ela só quebra a sacarose. E o único substrato que se liga ali é a sacarose. Então a gente tem a teoria da chave fechadura, que assim como uma fechadura só abre com uma única chave, as enzimas também só utilizam um substrato. Então tem essa especificidade entre o substrato e a enzima.
Então aqui a gente tem um gráfico mostrando a energia de ativação de uma reação. Aqui a gente tem o caminho da reação, né? Quanto mais distante do eixo, o eixo X está do zero, é a diferença entre reagentes e produtos, né? Então, quanto mais próximo daqui tem mais reagentes, quanto mais distante, mais produtos. A energia necessária para uma reação acontecer sem o catalisador, ela é muito alta. Já com o catalisador, que é uma enzima, essa energia ela vai ser bem menos necessária. Você vai precisar uma quantidade bem menor de energia. Então vocês têm que entender esse gráfico aqui, que ele pode aparecer em vestibulares. A enzima ela também pode desnaturar, porque ela é uma proteína. Então a temperatura ela pode afetar a, a função de uma enzima. Então toda enzima vai ter uma temperatura ótima para fazer as reações, né? Ela vai ter um pico de velocidade de reação numa temperatura ótima. Essa proteína aqui, essa enzima no caso específica, está aqui em torno de 37 graus. Deve ser uma enzima humana, né? Que ela tem a temperatura ideal aqui de 37 graus. Se você diminui muito essa temperatura ou aumenta demais também, essas reações elas não vão acontecer com tanta facilidade. É por isso que todo organismo tem sua temperatura ideal. Se você tem febre ou uma hipotermia, você passa a inativar suas enzimas e seu corpo, o seu metabolismo começa a não funcionar muito bem. Por isso que você corre risco de vida se você tem uma febre muito alta ou tem uma hipotermia. Outro fator também que pode alterar a função das enzimas é o pH, né? A acidez daquele meio. Então aqui a gente tem o exemplo de 3 enzimas. A gente tem a pepsina, a tripsina e a amilase salivar. A pepsina é uma enzima que vai quebrar as proteínas no estômago. Ela funciona muito bem num pH ácido aqui, de 4. Né? Numa escala de 0 a 14, né? O 0 é o mais ácido, o 14 é o mais básico. E aqui o 7 é um pH mais neutro. Então a pepsina ela trabalha bem no pH ácido, mas não trabalha tão bem já no pH neutro e também muito ácido ela não funciona. Já a amilase salivar, que é uma proteína que está presente na nossa saliva, ela quebra principalmente o amido. E a nossa boca, ela tem essencialmente um pH básico, básico para neutro. Então você pode ver que o pH ótimo da amilase salivar está aqui entre 8, né, que é neutro para básico. Já a tripsina, que vai ser uma enzima que quebra proteínas no intestino, ou seja, no intestino é um local onde o pH é muito básico. Então, cada uma vai funcionar no seu ambiente um pH ótimo. E qualquer alteração de pH nesses ambientes vai fazer com que aquela enzima não funcione tão bem. Então, gente, a concentração de substrato ela também vai alterar a velocidade da reação. É bem simples imaginar isso. Se você tem 10 enzimas, aquelas 10 enzimas vão dar conta de fazer 10 reações naquele momento, né? E à medida que vai liberando as enzimas vão fazendo mais. Então não importa quanto substrato você coloca, se você tem uma quantidade limitada de enzimas, você não vai conseguir fazer mais reações do que a quantidade de enzimas suporta. Então, gente, eu vou falar agora dos ácidos nucleicos, que são as moléculas que comandam a vida. Por que elas comandam a vida? Porque elas vão carregar informação genética que, por sua vez, vai ser traduzida, né, nas proteínas. E as proteínas, como a gente acabou de ver, elas são quem vão coordenar todas as reações metabólicas do organismo. Então, os ácidos nucleicos eles vão ser macromoléculas que são representadas pelo DNA e RNA. Né? Vocês já devem ter ouvido falar dessas duas moléculas. Um ácido nucleico ele vai ser formado pela união de vários nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? O nucleotídeo ele vai ter uma forma básica, que ele vai ter um grupo fosfato ligado a uma pentose. Caso vocês lembrem da aula de carboidratos, o que é uma pentose? É um carboidrato de 5 carbonos. Então a gente tem a ribose e a desoxirribose. Que tipo de molécula vai ter uma ribose? O RNA. E uma desoxirribose, o DNA. E também vai ter ligado
a eles uma base nitrogenada. Como que essas moléculas elas vão se ligar para formar um ácido nucleico? Então você vai ter um fosfato de um nucleotídeo ligado à ribose, à pentose de um outro nucleotídeo. Da mesma maneira, o fosfato daquela outra molécula vai se ligar à pentose de outro nucleotídeo. E o fosfato daquele nucleotídeo, por sua vez, também vai ligar a outro nucleotídeo, a outra pentose. Então, assim a gente forma aqui o esqueleto, né, de um DNA ou de um RNA, mostrando que a estrutura, a química de um nucleotídeo, a gente tem aqui os fosfatos, aqui em amarelo, as pentoses em vermelho e as bases nitrogenadas em azul. E aqui a gente consegue ver a ligação entre um nucleotídeo e um fosfato. Essa ligação aqui a gente chama de fosfodiéster. Ela tem esse nome porque o fósforo do nucleotídeo está ligado aos nucleotídeos das outras moléculas por ligações ésteres. Então você tem duas ligações éster aqui, formação de um grupamento éster aqui e aqui, então é diéster. E nessa imagem aqui a gente consegue ver a estrutura de um ácido nucleico. Você tem aqui o esqueleto de, é, de fósforo e carboidrato e as bases nitrogenadas aqui no meio, né? Essa aqui é uma hélice de DNA. São duas fitas de DNA ligadas pelas suas bases nitrogenadas. Então, gente, as bases nitrogenadas podem ser 5. Né? Os organismos utilizam 5 bases nitrogenadas nos seus ácidos nucleicos. Pode ser a adenina, que a gente também abrevia como a guanina, que a gente abrevia como G, a citosina, o C, a timina, T e a uracila, U. O DNA e o RNA, eles vão usar em comum a adenina, a guanina, a citosina e somente porque a timina é uma molécula, uma base nitrogenada exclusiva do DNA. E a uracila ela vai ser exclusiva do RNA. Então, quando a ciência estava começando a entender o DNA e o RNA, quando eles ainda nem tinham noção de que era uma hélice, uma dupla hélice, houve um cientista que percebeu que a quantidade de bases né, de adenina, é igual à quantidade de bases de timina. E a quantidade de bases de guanina é igual à quantidade de bases de citosina. Assim, ele pôde concluir que as bases vão se ligar especificamente, porque se um tem a mesma quantidade que o outro, significa que eles estão se ligando apenas com aquela outra base. E a gente chama essa relação de Chargaff, que é o cara que descobriu essa relação. Então, a base de adenina, ela vai sempre fazer uma ligação com a timina no DNA ou com a uracila no caso do RNA. Já a guanina, ela vai sempre se ligar à citosina, independente de ser do DNA ou no RNA. A adenina e guanina a gente chama de bases púricas. E a timina, citosina e uracila a gente chama de pirimídicas. Então, uma base púrica liga-se a uma base pirimídica. Notem também aqui que eu coloquei esses dois riscos representando que ela faz uma ligação, duas pontes de hidrogênio, enquanto a guanina e a citosina fazem 3 pontes de hidrogênio. Então, mostrando a estrutura aqui do DNA. Então, você tem um esqueleto de açúcar fosfato ligado às suas bases nitrogenadas e a fita complementar desse DNA ligada aqui as bases pirimídicas ligadas nas bases púricas. Né? Você tem aqui C ligando com G, T ligando com A, T ligando com A, C ligando com G, G ligando com C. Então, essas bases elas sempre são complementares umas às outras.
Então, falando das diferenças entre os ácidos nucleicos RNA e DNA. Em relação a seu açúcar, né, a sua pentose, ela vai ser sempre uma desoxirribose no DNA e uma ribose no RNA. Você pode ver que a diferença ali é um oxigênio apenas. A sua base púrica vão ser as mesmas, vão ser adenina e guanina. Já as bases pirimídicas vão ser a citosina e a timina no DNA, e no RNA vai ser a citosina e a uracila. No DNA, você tem duas cadeias helicoidais. No RNA, você tem uma cadeia apenas. Apesar de que esse RNA ele pode fazer uma fita dupla também, assim como o DNA também pode ser uma cadeia. Isso vai variar de situação para situação, mas na maioria do tempo elas são definidas assim. A enzima que faz a clivagem, ou seja, a quebra dos nucleotídeos no DNA, a gente chama de DNase. E no RNA, a gente chama de RNase. A enzima que sintetiza o DNA, ou seja, elas une os nucleotídeos do DNA, chama DNA polimerase. E a do RNA, RNA polimerase ou a transcriptase. E a respeito da função que cada molécula tem, o DNA serve principalmente como carregador da informação genética dos organismos, enquanto o RNA ele vai fazer principalmente a síntese de proteínas, o transporte, né, a transcrição e a tradução das proteínas vai ser feita pelo RNA. E essas são as diferenças básicas entre essas duas moléculas. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Qualquer dúvida, vocês me comuniquem no grupo. A próxima aula vai ser sobre a duplicação do DNA, tradução e transcrição de proteínas. Então, tem que estar bem entendida essa parte. Então, não hesitem me perguntar caso vocês tenham dúvida, ok? Então, boa noite para vocês e uma boa semana.